Falando desde o primeiro dia, Vamos a continuar entonces, amados hermanos, con el asunto que estamos hablando desde el primer día, a vida cristã celestial. la vida cristiana celestial. A vida cristã numa experiência nos lugares celestiais. La vida cristiana es una experiencia en los lugares celestiales. Como nós precisamos entender aquilo que é a riqueza desta vida que recebemos. ¿Cuánto necesitamos entender la riqueza de esta vida que recibimos? Compreender isso nos liberta da religiosidade e do espiritualismo. Comprender esto nos libera de la religiosidad y del espiritualismo, Como tenho dito até aqui, como hemos dicho hasta aquí. o espiritualismo e a religiosidade são instrumentos do inimigo para poder nos tornar cristãos medíocres. Como hemos dicho hasta aquí, el espiritualismo y la religiosidad son los instrumentos que el enemigo usa para convertirnos en personas mediocres. A Epístola aos Hebreus vai nos revelar o que é a vida cristã no santuário celestial. La epístola a los Hebreos nos revela lo que es la vida cristiana en el santuario celestial. Aqui nós estamos diante de algo maravilhoso. Aquí estamos delante de algo maravilloso. Quando você estuda essa epístola, Cuando usted estudia esta carta, você vai percebendo que o Espírito Santo vai trazendo uma revelação de Cristo. usted puede percibir que el Espíritu Santo trae una revelación de Cristo. Essa revelação de Cristo é o nosso sumo sacerdote. Esa revelación de Cristo es Él como nuestro sumo O sacerdote. sumo sacerdote no santuário celestial. El sumo sacerdote en el santuario celestial. Aquilo que é o trono de Deus. Aquello que es el trono de Dios. Segundo Jeremias, capítulo 17, versículo 12. Según Jeremías capítulo 12, versículo 17. 17, versículo 12. Perdón, capítulo 17, versículo 12. É um santuário para nós. Es un santuario para E nós nosotros. vemos que no capítulo 4, no versículo 16, Y vemos que el capítulo 4, versículo 16, nós somos convidados a chegarmos ao santuário de Deus. se nos invita a acercarnos al santuario de Dios. No capítulo 10, no versículo 19 de Hebreus, El capítulo 10, versículo 19 de Hebreos, diz que nós podemos entrar com ousadia, nos dice que podemos entrar con osadía, com intrepidez, con no intrepidez, Santo dos Santos. en el lugar santísimo. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, como é possível viver a vida cristã sabendo de todas essas verdades e ainda tendo um comportamento frio? ¿cómo es posible que vivamos una vida cristiana sabiendo todas estas verdades y todavía tener un comportamiento frío, Indiferente, indiferente, negligente. descuidado? Nós não podemos viver uma vida cristã que afronte a Deus, No podemos vivir una vida cristiana que afrente a Dios, porque nós podemos estar partindo o pão, porque podemos estar partiendo el pan podemos estar bebendo do cálice do Senhor y podemos estar bebiendo de la copa del e Señor vivendo espiritualmente de forma indigna. y viviendo espiritualmente de una manera indigna Não discernir o que é a realidade do corpo do y Senhor. no discernir la realidad del cuerpo del Quando Señor. você estuda o capítulo 10, o capítulo 11 de 1 Coríntios, Cuando usted estudia el capítulo 10 y el capítulo 11 de Primera a los Corintios, você vai ver que no final do capítulo 10, Paulo vai falar sobre a mesa do Senhor. usted va a ver que al final del capítulo 10 Pablo nos habla de la mesa del Señor. Porém, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai falar da ceia do Senhor. Sin embargo, en el capítulo 11, a partir del versículo 23, nos va a hablar de la cena del Señor. Isso é algo maravilhoso para nós. Y esto es algo maravilloso para Porque nosotros. aqui nós temos que entender algo bem distinto. Porque aquí necesitamos entender algo bien diferente. Porque temos a mesa e temos a ceia. Porque tenemos la mesa y tenemos la cena. Isso fala tanto da nossa vida como igreja, Y esto nos habla tanto de nuestra vida como iglesia, como fala também da obra de Cristo por nós. como también nos habla de la obra de Cristo por A nosotros. mesa foi aquilo que o Senhor Jesus deu para os discípulos lá em Lucas capítulo 22. La mesa fue aquello que el Señor le dio a sus discípulos en Lucas 22. Porém, ali no centro estava a ceia, Sin embargo, allí en el centro estaba la cena, pelo pão e pela copa. en el pan y en la copa. Então nós temos essa distinção Entonces tenemos esta distinción e nos mostra quão rico é esta doutrina acerca da mesa e da ceia do que nos Senhor. muestra cuán rica es la doctrina de la mesa y de la cena del Señor. Isso tem a ver com realidade espiritual. Y esto tiene que ver con la realidad espiritual. Isso tem a ver com a nossa vida de igreja. Tiene que ver con nuestra vida de iglesia. Uma vida rica, Una vida uma rica, vida profunda, una vida uma profunda, vida de comunhão com Deus, una vida de comunión con uma Dios, vida de uma alegria plena. una vida de alegría plena. Nós começamos a ver que a vida cristã é algo celestial.
comenzamos a ver que la vida cristiana es algo E celestial precisamos prosseguir nisso. y necesitamos proseguir en eso. O que temos visto hoje Lo que hemos visto hoy é que há uma grande apostasia que tem assolado a igreja em todos os es lugares. que una gran apostasía ha asolado a la iglesia en todos E os lugares cristãos estão perdendo a realidade espiritual. y los cristianos están perdiendo la realidad espiritual. Estão vivendo como instituições, Están viviendo como instituciones, eclesiasticismo, eclesiasticismo, ministerialismo. ministerialismo. Essas coisas não têm nada a ver com a Y igreja. estas cosas no tienen nada que ver con la A iglesia. igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é uma parte de Cristo na terra. La iglesia es una parte de Cristo en la tierra. A igreja é uma realidade visível de uma experiência La invisível. iglesia es una realidad visible de una experiencia invisible. Nós temos uma experiência celestial. Tenemos una experiencia Isso é celestial. íntimo. Eso es algo Isso é íntimo. verdadeiro. Eso es verdadero. Há algo dentro de nós. Hay algo dentro de Deus nosotros. colocou o seu Espírito dentro de nós. Dios colocó su espíritu dentro de Isso nosotros. nos conecta com o trono de Deus. Y eso nos conecta con el trono de Dios. Então nós temos que sair da periferia religiosa Entonces tenemos que salir de la periferia e religiosa vivemos uma vida cristã rica. y vivir una vida cristiana rica. Nós cremos que estamos próximos da volta do nosso Senhor. Creemos que estamos próximos al regreso de nuestro Señor. Nunca houve, nesses 2000 anos que temos passado, que a história se passou, Nunca hubo en estos 2000 años de historia que ya pasaron tempo como esse, un tiempo como este, em que vários eventos estão ocorrendo ao mesmo tempo. en que varios eventos están ocurriendo al mismo tiempo. E esses eventos constroem para nós uma plataforma escatológica. Y esos eventos nos construyen para nosotros una plataforma escatológica. Precisamos ter sabedoria dos céus, Que el Señor nos dé, que el Señor nos dé sabiduría del cielo, discernimento espiritual discernimiento e espiritual sensibilidade na palavra, y sensibilidad en la palabra, para entendermos o que realmente está acontecendo para agora. entender lo que realmente está aconteciendo. Não falo isso para provocar qualquer forma de sensacionalismo, No digo esto para provocar algún tipo de sensacionalismo, mas para levar os irmãos a uma profunda reflexão. sino para llevarles a una reflexión profunda. Esse é um tempo crucial que nós estamos vivendo. Estamos viviendo en un tiempo crucial E temos que agora, com a ajuda do Espírito Santo, y ahora con la ayuda del Espíritu Santo discernir esta hora. tenemos que discernir esta Os hora acontecimentos naturais, los sucesos naturales, espirituais e espirituales também emocionais. y también emocionales. Isso é algo delicado, irmãos. Esto es algo delicado, hermanos. Muitos irmãos não estão percebendo isso. Muchos hermanos no están percibiendo esto. Esse não é um momento para nós esfriarmos. No es el momento para que nos É o enfriemos. momento de nós nos alegrarmos. Es el momento en que nos alegremos. Temos que ter entusiasmo. Tenemos que tener entusiasmo. Temos que olhar a toda a nossa volta. Tenemos que mirar a nuestro alrededor. Saber que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Saber que nuestro Señor está en control de todas las cosas. E agora Ele está chamando a sua igreja, Y ahora Él está llamando a su iglesia, reivindicando esta igreja. Reivindicando a sua igreja. reivindicando a su iglesia. Porque antes dele arrebatar os nossos corpos, Porque antes de que Él arrebate nuestros cuerpos, Ele arrebatará os nossos afetos. Él arrebatará nuestros afectos. Guarde isso no seu coração. Guarde esto en su corazón. Antes de sermos tirados dessa terra fisicamente, Antes de que seamos sacados de esta tierra físicamente, Ele vai arrebatar os nossos afetos. Él va a arrebatar nuestros afectos. Por isso hoje existe uma grande guerra em nossa alma. Por eso hoy existe una gran guerra en nuestra alma. Nós sabemos que a alma ela tem 3 faculdades: Sabemos que el alma tiene 3 facultades: a mente, la mente, a nossa vontade, nuestra voluntad as nossas emoções, y nuestras emociones. o que sentimos, Lo que sentimos, o que pensamos lo que e o pensamos que desejamos. y lo que deseamos. O que sinto, o que penso, o que quero. Lo que siento, lo que pienso y lo que quiero. Isso tem a ver com a nossa alma. Y eso tiene que ver con nuestra E alma. você pode ver como Satanás, de uma maneira sutil, ele está tentando ganhar os nossos afetos. Y usted puede ver que Satanás de una manera sutil está tratando de ganar nuestros O afectos. seu trabalho hoje é justamente esse: roubar os nossos afetos. Su operación hoy es justamente esta: robar nuestros afectos. Porque se ele consegue conquistar os nossos afetos, Porque si él consigue conquistar nuestros afectos, ele rouba de nós as nossas preferências, él nos roba nuestras as preferencias, nossas prioridades. nuestras prioridades. Consequentemente, ele vai roubar o nosso tempo. Y en consecuencia nos va a robar nuestro tiempo.
Tempo é uma questão de prioridade e preferência. El tiempo es un asunto de prioridades y preferencias. Então você vê muitos irmãos dizendo, eu não tenho tempo de orar. Entonces usted puede ver que muchos hermanos dicen, no tengo tiempo para orar. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. No tengo tiempo para mirar la Eu não Biblia. tenho tempo de ir nas reuniões. Y no tengo tiempo para ir a las reuniones. Não é uma questão de tempo. No es un asunto de É tiempo. uma questão de prioridade e preferência. Es un asunto de prioridades y Essas preferencias. questões estão ligadas aos nossos afetos. Estos asuntos están vinculados con nuestros afectos. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Y ahora quiero mostrarles algo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 8. Vamos a leer los versículos 1 y 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veja o versículo 8. Vea el versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eu já vi muitos cristãos terem dificuldade com esse versículo 8 de Lucas. Yo ya vi que muchos cristianos tienen dificultades con este versículo 8 de Lucas. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Alguns imaginam que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, haverá poucas pessoas tendo fé. Algunos imaginan que cuando el Señor Jesucristo regrese, habrá pocas personas que tengan fe. Não é isso que o texto está dizendo. Pero no es lo que el texto dice, É o que eu geralmente digo. es lo que yo normalmente digo. As pessoas pegam o texto fora do contexto e criam um pretexto. Las personas que toman un texto fuera del contexto tienen un pretexto. Vamos observar que entre esses dois textos, versículo 1 e o versículo 8 de Lucas 18, Vamos a observar que entre estos dos versículos, el 1 y el 8 de Lucas, tem a história de uma viúva. está la historia de una viuda. Então o Senhor Jesus usa uma figura de uma frágil viúva diante de um juiz iníquo. Entonces el Señor Jesús usa la figura de una viuda frágil delante de un juez inicuo. Você vai ver que ela insistentemente pleiteia a sua causa diante de um adversário insensível e corrupto. Usted va a ver que ella insistentemente coloca su causa delante de un adversario que es insensible y corrupto. Nós podemos dizer aqui, espiritualmente falando, que esse juiz é uma figura de uma potestade espiritual. Podemos hablar espiritualmente hablando que este juez es una figura de una potestad espiritual. Porém, essa mulher, ela não se intimida diante dessa potestade. Sin embargo, esta mujer no se intimida delante de esta potestad. Diz que ela insistentemente pleiteia a sua causa. Y dice que ella insistentemente pleitea por su causa. E diz no versículo 8 que depressa lhe fará justiça. Y el versículo 8 dice que pronto le hará justicia. Então, ele conclui, quando o Filho do Homem vier, porventura, encontrará fé na terra? Y entonces él concluye diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sentido aqui é, quando o Filho do Homem vier, encontrará uma fé como a desta mulher? El sentido aquí es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará una fe como la de esta Uma mujer? fé que não desiste. Una fe que no desiste. Apesar de principados e potestades lutando contra nós. Y a pesar de que hay principados y potestades que luchan contra nosotros, Nós temos que permanecer fiéis. nosotros tenemos que permanecer É a fieles. fé dos que não desistem. Es la fe de los que no desisten. É esse tipo de fé que o Senhor espera encontrar quando Ele vier. Este es el tipo de fe que el Señor espera encontrar cuando Él venga. Estamos aí diante de uma grande potestade. Estamos delante de una gran potestad. O irmão Timani, ele dizia, El hermano Watchman Nee decía, à medida que nós nos aproximarmos da volta do Senhor, a medida que nos aproximemos al regreso del Señor, mais e mais as trevas densamente cobrirão a terra. más y más las tinieblas cubrirán densamente la tierra. Mas aqui eu quero colocar um outro detalhe. Mas aquí me gustaría exponer otro detalle. Olhe comigo o versículo 1. Mire conmigo el primer versículo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Então, observe que há uma ligação direta entre o versículo 1 e o versículo 8. Ahora, vea entonces que hay un vínculo directo entre el versículo 1 y el versículo 8. Ele está falando sobre
orar e não esmorecer. Él está hablando de orar y no desmayar. Agora, eu quero que você observe essa palavra esmorecer. Ahora quiero que usted observe esta palabra desmayar. No texto original fala de um desgaste emocional. En el texto original nos habla de un desgaste emocional. O Senhor está falando de orar e não permitir ser esgotado, que o esgotamento emocional não atrapalhe a nossa oração. El Señor nos está hablando de que al orar el agotamiento emocional no impida nuestra oración. Deixe-me colocar um texto que ele vai lançar luz sobre isso aqui. Déjeme hablar de un texto que va a arrojar luz sobre esto aquí. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Gostaria que observasse esta palavra quebrantará. Y me gustaría que usted observe esta palabra quebrantará. É interessante que esta palavra em português é magoará. Es interesante que en portugués la palabra aquí es herirá. Porém, a tradução desta palavra do hebraico Sin embargo, la traducción de esta palabra desde el hebreo fala de um esgotamento, nos habla de un agotamiento, um desgaste emocional. un desgaste emocional. É um termo em não é hebraico, No é es hebreo. aramaico. No es un término, la verdad, en hebreo, sino en arameo. Então, esta palavra traz o sentido de um desgaste emocional. Entonces, esta palabra implica el sentido de un desgaste emocional. Aqui no texto grego de Lucas 18:1 Aquí en el texto griego de Lucas 18:1 é a mesma condição. es la misma condición. Porque muitos cristãos hoje, porque estão esgotados emocionalmente, eles vão desanimando na vida espiritual. Es porque muchos cristianos hoy están agotados emocionalmente, se desaniman en la vida espiritual. E nós precisamos atentar com muito cuidado sobre isso. Y nosotros necesitamos observar esto con mucho cuidado. Nós precisamos, nesse exato momento que estamos vivendo, Nosotros necesitamos en este momento exacto en que estamos viviendo, cuidar do nosso homem interior. cuidar de nuestro hombre interior. Uma das coisas que tem atrapalhado os cristãos a desenvolver uma vida cristã elevada Una de las cosas que ha estorbado a los cristianos para desenvolver una vida cristiana elevada é eles não perceberem quanto Satanás está esgotando eles, es porque no han percibido hasta qué punto Satanás los está agotando, desanimando, desanimando, esfriando, enfriando, trazendo doenças psicossomáticas sobre suas vidas. trayendo enfermedades psicosomáticas a sus vidas. Há um texto que eu gostaria de adicionar aqui para a nossa meditação. Hay un texto que me gustaría agregar aquí para que meditemos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí no versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad del amor, de muchos se enfriará. Y el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos olhar aqui algumas palavras nesse texto. Vamos a fijarnos aquí en algunas palabras. Observe primeiro aqui a palavra amor. Observe en primer lugar la palabra amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor. A palavra amor aqui é ágape. La palabra amor aquí es ágape. No Novo Testamento, esta palavra ágape sempre é usado para falar do amor de Deus. En el Nuevo Testamento esta palabra ágape siempre se usa para hablar del amor de Dios. É o amor que define Deus. Es el amor que define a Dios. No contexto desse texto, En el contexto de este texto, aqui fala do nosso amor devocional a Deus. aquí habla de nuestro amor devocional a Dios. Não é o amor de Deus que vai esfriar, No es que el amor de Dios se va a enfriar, é o nosso amor por Deus que vai es esfriar. nuestro amor por Dios que se va a É a enfriar. nossa devoção que vai esfriar. Es nuestra devoción que se va a enfriar. Agora, observe aqui a palavra esfriar. Ahora, observe aquí la palabra enfriar. A tradução é perder o entusiasmo, La traducción es perder el entusiasmo, perder a força,
perder la fuerza. Nós vamos perder a força, o entusiasmo no amor. Vamos a perder la fuerza y el entusiasmo en el amor. Este amor aqui, ele é estritamente relacional. Este amor aquí es estrictamente relacional. Ágape é relacional. El ágape es relacional. Então, o que esse texto está dizendo para nós? Entonces, ¿qué está diciendo este texto para A nosotros? palavra iniquidade aqui La palabra iniquidad o maldad aquí é anomia, es anomia, não é hamartia. no es jamartía. Hamartia é pecado. Jamartía es pecado Anomia é a quebra da lei, y anomia es el quebrantamiento de la ley. é quebrar fundamentos, Es quebrar los é fundamentos, quebrar princípios. es quebrar los Então, à principios. medida que os princípios são quebrados, Entonces, a medida que los principios se quiebran, à medida que a nossa espiritualidade vai se tornando religiosa, a medida que nuestra espiritualidad se vuelve religiosa e nós vamos abandonando os fundamentos, y vamos abandonando los o fundamentos, nosso amor por Deus nuestro amor por Dios, vai perdendo a sua força, va perdiendo su fuerza, seu su entusiasmo. entusiasmo, Nós vamos nos tornando pessoas almáticas, y nos vamos volviendo personas almáticas, carnais. carnales. Buscamos muito a vida cristã baseada em emoções. Buscamos mucho la vida cristiana basada en emociones. Perdemos a vida no espírito. Perdemos la vida en el espíritu. E isso é muito importante. Y esto es muy importante. Porque se de um lado nós temos a alma, Porque si por un lado tenemos el alma, do outro lado nós temos o espírito. por otro lado tenemos el espíritu. São as duas faculdades que residem dentro de nós. Son dos facultades que residen dentro de nosotros. Então, aqui no espírito é algo muito importante. Y entonces aquí el espíritu y el alma son muy Porque o importantes. espírito tem três faculdades. Porque el espíritu tiene tres A facultades. intuição, La intuición, onde nós recebemos a voz de Deus. donde oímos la voz de Dios. A consciência, La conciencia, que nos dá toda a compreensão de Deus, que nos da toda la comprensión de da Dios, sua vontade, de su voluntad, seu plano, de do sus seu planes, propósito. de su propósito. A consciência é a faculdade mais elevada do nosso ser. La conciencia es la facultad más elevada de nuestro ser. Por outro lado, nós temos também aqui a comunhão. Y por otro lado tenemos también la comunión. A comunhão dentro de nós é uma faculdade. La comunión dentro de nosotros es una É uma facultad. faculdade do nosso espírito. Es una facultad de nuestro É espíritu. aqui que nós sentimos a habitação. Y aquí nos sentimos la habitación. Aqui que o Espírito Santo habita dentro de nós. Y aquí es que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Então, nós temos essas três faculdades. Entonces tenemos estas tres E facultades. muitos cristãos não entendem nada disso. Y muchos cristianos no entienden nada de esto. Hoje nós encontramos muitos e muitos cristãos emocionalmente doentes. Hoy encontramos muchos y muchos cristianos enfermos emocionalmente. Eles não estão percebendo o que está acontecendo nas suas vidas. Ellos no perciben lo que está ocurriendo en sus É vidas. justamente o que nós vemos aqui em Lucas capítulo 18. Y justamente es lo que vemos aquí en Lucas capítulo 18. Muitos estão completamente esmorecidos, Muchos están totalmente o han desmayado totalmente, desanimados, desanimados. não conseguem fluir na oração. No consiguen fluir en la Por oración. isso que o texto vai dizer no versículo 8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na Por eso terra. el texto nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, Porque ahí en Daniel capítulo 7, versículo nos mostra 25, que nos últimos dias, nos muestra que en los últimos días, o anticristo, el anticristo, ele vai esgotar, él va a agotar, ele vai desgastar va a desgastar as nossas emoções. nuestras emociones. Nunca houve uma geração doente de forma psicológica como a nossa. Nunca antes hubo una generación tan enferma de manera psicológica como Nós la hoje nuestra. vivemos uma grande epidemia de doenças psicossomáticas. Hoy estamos viviendo una gran epidemia de enfermedades E psicosomáticas. você vai vendo que muitos cristãos estão completamente arrastados por isso. Y usted puede ver que muchos cristianos han sido arrastrados completamente por esto. Muitos cristãos depressivos, Muchos cristianos depresivos, muitos cristãos tomados de transtornos obsessivos, compulsivos. muchos cristianos atrapados por trastornos obsesivo-compulsivos, Muitos cristãos escravizados pela ansiedade. muchos cristianos esclavizados de la ansiedad. A ciência diz que o corpo, ele sente aquilo que a alma o escraviza. La ciencia nos dice que el cuerpo siente aquello que a lo cual el alma lo esclaviza. É como que o corpo reflete o que você sente na sua alma. El cuerpo es como si el cuerpo reflejase lo que usted siente en su alma. É uma manifestação orgânica que você sente. Es una
manifestación orgánica de lo que usted siente. E essa manifestação orgânica, ela é provocada por tensões nervosas. Y esta manifestación orgánica es provocada por tensiones A nerviosas. depressão e a ansiedade são esses sintomas. Y la depresión y la ansiedad son estos E síntomas. aí é onde vem o desânimo. Y ahí viene el desánimo. Porque o corpo e a alma estão intimamente ligados. Isto é cientificamente provado. Porque el cuerpo y el alma están íntimamente unidos y esto está probado científicamente. Eu quero colocar aqui 8 sinais para você refletir Y yo quiero exponer aquí 8 señales para que usted reflexione sobre a depressão. sobre la depresión. São sinais que mostram para nós se estamos dentro de uma esfera pantanosa da depressão. Y son señales que nos van a mostrar si estamos realmente en esta esfera pantanosa de la depresión. Sim. Nós vamos ver estes 8 sintomas. Vamos a ver estos 8 síntomas. É importante você observar, Es importante que usted observe, porque aqui nós estamos falando de algo que é cientificamente provado. porque aquí estamos hablando de algunas cosas probadas científicamente. Os grandes estudiosos, psiquiatras, também os estudiosos da neurociência ou da neuropsiquiatria, Los grandes estudiosos de la psiquiatría y de la neurociencia y la neuropsiquiatría, eles têm encontrado 8 sintomas que evidenciam se uma pessoa está começando ou se já está dentro de um estado de depressão. ellos han encontrado 8 síntomas que muestran si una persona ya está comenzando o ya entró en un estado de depresión. Primeiro é o desinteresse por coisas prazerosas. El primero es el desinterés por las cosas que causan placer. Segundo, dificuldades com o sono. Dificultades para dormir. Terceiro, mudança de apetite. Segundo, cambio en el apetito. Quarto, ganho de peso. Cuarto, subida de peso. Quinta, falta de concentração. Quinto, falta de concentración. Sexto, um cansaço. Sexto, cansancio. Sétimo, pensamentos recorrentes sobre mortes. Séptimo, pensamientos recurrentes sobre la muerte. E oitavo, alteração de humor. Y octavo, alteración del humor. Parece que são sintomas comuns. Y parece que son síntomas comunes. É importante nós percebermos a quantidade desses sintomas que estão conjugados. Ahora, lo importante es que observemos cuál es la cantidad de estos síntomas que están trabajando o apareciendo juntos. Porque quando você olha para Daniel capítulo 7, 25, Porque cuando usted mira Daniel capítulo 7, versículo e 25, você vê a palavra magoará, y usted ve la palabra herirá, o sentido aqui é consumir completamente, el sentido es consumir completamente, é te esgotar completamente. es agotarte completamente. Você pensa que Satanás está preocupado com o mundo? Usted piensa que Satanás está preocupado del mundo. O seu ponto principal é a igreja do Senhor Su Jesus. foco principal es la iglesia del Señor A Jesús. quantidade de irmãos hoje, irmãs hoje, que estão escravizadas por transtornos de ansiedade é algo assustador. La cantidad de hermanos que hoy están esclavizados por trastornos de ansiedad es algo que asusta. Deixe-me colocar um texto para a nossa meditação. Déjeme exponer un texto para nuestra meditación. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 41. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 41. Nós temos aqui a história de Marta e Maria. Tenemos aquí la historia de Marta y María. Nosso Senhor Jesus chega a Betânia. Nuestro Señor Jesús llega a Betania. Nós sabemos que Betânia era um oásis para o Senhor na terra. Y sabemos que Betania era un oasis para el Señor en la tierra. Era um lugar do companheirismo, do serviço e da devoção. Era un lugar de compañerismo, servicio y devoción. Então, aqui nós vamos ver nesses textos que diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Entonces vamos a ver aquí en el texto, el versículo 38, que dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta agitava-se de um lado para o outro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aqui eu quero que você observe o sentido da expressão agitava-se. Aquí quiero que usted observe el sentido de la expresión que Marta se preocupaba o se agitaba. O sentido aqui é
entrar no estado de estresse mental. Aquí el sentido es que ella entró en un estado de estrés mental. Agora você observa que ela hospedou o Senhor na sua casa. Ahora, observe que ella hospedó al Señor en su casa. Não foi Maria, foi Marta. No fue María, fue Marta. Ela estava fazendo algo para o Senhor. Ella estaba haciendo algo por el Señor. Tem alguma coisa errada no que Marta está fazendo? ¿Y hay algo errado en lo que Marta está haciendo? Não, não há. No, no hay. Aonde estava o problema de Marta? ¿Dónde estaba el problema de Marta? Nós sabemos que o Senhor, ele vai reprovar Marta. Nosotros sabemos que el Señor va a reprender a Marta. Não era pelo seu serviço, No era por causa de su servicio, mas pela sua condição. sin embargo, por su condición. Aqui há uma lição muito importante. Aquí hay una lección muy importante. Isso nos leva lá para Mateus capítulo 7, versículo 21. Esto nos lleva a Mateo capítulo 7, versículo 21, 21, onde diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos donde céus, dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muitos me dirão naquele dia: Muchos me dirán en aquel día, Senhor, não temos profetizado em teu nome. Señor, no hemos profetizado en tu nombre, Em teu nome não temos expelido demônios. y no hemos expulsado demonios en tu Em nombre, teu nome não temos feito maravilhas. y en tu nombre no hemos hecho maravillas. E eu lhes direi explicitamente: Y yo les diré explícitamente, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. apartados de mí, hacedores de maldad. É a mesma palavra que está no versículo 12 de Mateus capítulo 24. Es la misma palabra que está en el capítulo 12 de Mateo, Iniquidade. versículo 12 de capítulo 24, la palabra iniquidad, Quebra de maldad, princípio. que es el quebrar principios. Então, aqui você vê, o Entonces Senhor, aquí da usted ve mesma forma, Ele está reprovando, não é o que as pessoas estão fazendo. que el Señor de la misma manera no está reprobando lo que las personas están haciendo, É a motivação como fazem. es la motivación por la que lo Estão hacen. fazendo coisas para Deus, Están haciendo cosas para Dios, quebrando princípios. pero rompiendo principios. Isso é muito sério. Y esto es muy serio. Estavam profetizando, expulsando demônios, fazendo maravilhas, porém quebrando princípios. Estaban profetizando, expulsando demonios, haciendo maravillas, sin embargo, quebrando principios. Porque nós achamos que o serviço espiritual é nós fazermos algo para Deus. Porque pensamos que el servicio espiritual es que nosotros hacemos algo para Dios. Não. No, O serviço espiritual é resultado do que o Senhor está fazendo algo em nós. el servicio espiritual es el resultado de lo que el Señor está haciendo en nosotros. E aqui você vai ver a condição de Marta. Y aquí usted puede ver la condición de Marta. Ela estava fazendo tudo certo, Ella estaba haciendo todo correcto, mas ela estava emocionalmente doente. pero estaba enferma emocionalmente. Ela estava emocionalmente morrendo. Y estaba muriendo emocionalmente. Compreende, irmãos? ¿Comprende, hermano? A seriedade disso. A seriedade disso. La seriedad de esto. Então, observe que diz que ela estava agitando-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Se observe que dice que ella se preocupaba con muchas cosas de un lado para otro. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Entonces, acercándose al Señor, dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Veja um detalhe muito interessante aqui. Ve aquí un detalle muy interesante. Ela diz para o Senhor: Senhor, tu não se importas. Señor, a ti no te importa. Essa frase no texto original é: Senhor, não te preocupas? La frase en el texto original significa, Señor, a ti no te preocupa. É como se ela estivesse culpando o Senhor. Es como si ella estuviese ocupando al Señor. Você vê como a perturbação mental dela fez com que ela agisse com o Senhor de uma maneira errada? O sea, vea cómo la preocupación de ella hizo que ella actuase hacia el Señor de una manera equivocada. Ela acolheu o Senhor na sua casa, hospedou o Senhor na sua casa, mas ela tinha um coração irreverente. Ella recibió al Señor en su casa, hospedó al Señor en su casa, pero su corazón era irreverente. Aqui o sentido é não dar importância. Aquí el sentido es no le das importancia. Ela estava entendendo que Jesus estava fazendo vista grossa com Maria enquanto ela estava servindo. Entonces ella entendía que el Señor Jesús estaba haciendo la vista grosa con María mientras ella servía. Este é um dos problemas da depressão. Y este es uno de los problemas de la depresión. A depressão é o excesso de estar centrado em si mesmo. La depresión es un exceso de estar centrado en nosotros mismos. Quando a pessoa chega a um determinado nível da depressão, Cuando una persona llega a un determinado nivel de depresión, ela vê tudo cinza. ella ve todo de color gris. Ela não é capaz de olhar para o seu lar e ver seus filhos e sentir compaixão.
Ella no es capaz de mirar a su casa y a sus hijos y sentir compasión. Ela quer ser a vítima de todas as pessoas. Ella se siente víctima de todas las Ela personas tenta trazer todo mundo para dentro do seu pântano emocional. y trata de traer a todas las personas hacia su pantano Ela acha emocional. que todo mundo está envolvido e é culpado dela estar assim. Ella piensa que todo el mundo está envuelto y es culpable de que ella esté así. Você vê a clareza com que o Espírito Santo nos traz luz sobre esse assunto da experiência de Marta. Ahora, vea la claridad con que el Espíritu Santo nos trae luz sobre la experiencia de Marta. A resposta do Senhor para Marta foi um chamado celestial. La respuesta de Dios a Marta fue un llamado celestial. O Senhor diz: Marta, Marta. El Señor dice, Marta, Marta. Nós sabemos que poucas pessoas foram chamadas assim na Bíblia. Nosotros sabemos que muchas personas fueron llamadas así en la Biblia. Gênesis capítulo 22, versículo 11, nós temos Abraão. Abraão, Abraão. En Génesis capítulo 22, versículo 11, encontramos a Abraham. Abraham, Abraham. No capítulo 46, versículo 2, nós temos Jacó. Jacó, Jacó. En capítulo 46, versículo 2. 46, 12, tenemos a Jacob. Dios le dice, Jacob, Jacob. Êxodo 3:4, nós temos o chamado de Moisés. Moisés, En Moisés. Éxodo 3:4 tenemos el llamado de Moisés. Moisés, Moisés. E também em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, está lá, Samuel, Samuel. Y también en 1 Samuel 3:4 está allí, Samuel, Samuel. Lucas 22, 31 está, Simão, Simão. En Lucas 22:31 se nos dice que allí el Señor dice, Simón, Simón. Atos capítulo 9, versículo 4 está, Saulo, Saulo. En Hechos capítulo 9, versículo 4 está Saulo, Então nós Saulo. podemos ver esse chamamento celestial. Entonces podemos ver este llamamiento Os celestial. estudiosos da Bíblia diz que este tipo de chamamento é um chamamento celestial. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que este tipo de llamamiento es un llamamiento celestial. Você pode ver em cada um desses textos que tem uma história por detrás desse chamamento. Y podemos ver que en cada uno de estos textos hay una historia por detrás de este llamamiento. E aqui o Senhor diz para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Y aquí el Señor le dice a Marta, 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 afanada y turbada, estás con muchas cosas. Sabe o que o Senhor está dizendo? ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Aquilo que os psicólogos descobriram há pouco tempo. Algo que los psicólogos descubrieron hace poco tiempo. Que os transtornos de ansiedade é o excesso de muitas preocupações. Que el trastorno de ansiedad es un exceso de muchas preocupaciones. As pessoas começam a viver no futuro. Las personas comienzan a vivir en el futuro. E a depressão é as pessoas viver do excesso do passado. Y la depresión son personas que viven con exceso en el pasado. Isso traz esgotamento. Y eso nos trae agotamiento. É uma doença silenciosa, Es una enfermedad silenciosa, perigosa, peligrosa destruidora. y destructiva. E você não percebe que existem gatilhos. Y usted no se da cuenta que existen gatilladores. Qualquer um de nós aqui podemos sofrer disso. Cualquiera de nosotros puede sufrir de esto. Como que nós podemos nos livrar desta situação? ¿Y cómo nos podemos librar de esta situación? Você lembra do Salmo 73? ¿Usted recuerda el Salmo 73? Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf. Asaf, em algum momento da sua vida, ele começou a olhar ao seu redor. En un momento de su vida, Asaf comenzó a mirar a su alrededor. Ele começou a entrar num estado de autocomiseração. Y empezó a entrar en un estado de autoconmiseración. Ele começou a ver que todas as pessoas à sua volta eram felizes. Y él comenzó a percibir que todas las personas a su alrededor eran felices. Que os ímpios tinham uma condição melhor do que a vida dele. Y que los impíos tenían una vida mejor que la suya. E à medida que ele foi fazendo esses questionamentos e essas comparações, Y a medida que él se fue haciendo estos cuestionamientos y estas comparaciones, ele foi se deprimindo. se fue deprimiendo Ele foi desenvolvendo um transtorno emocional. y fue desarrollando un trastorno emocional. Mas é muito lindo o Salmo 73. Pero es muy bonito el Salmo 73. Aí ele diz assim: Él dice ahí, até que eu entrei no santuário do Senhor. hasta que entré en el santuario del Señor. Aí ele teve uma visão num plano mais alto. Y ahí pudo ver una visión desde un plano más alto. Amados irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos. Hermanos, amados hermanos y hermanas, es eso lo que nosotros necesitamos. É entender que nós temos uma vida celestial. Es entender que tenemos una vida celestial. Podemos passar por toda forma de dor,
Podemos pasar por todo tipo de dolor, todo tipo de sofrimento. todo tipo de sufrimiento. Mas você vai descobrir, Pero usted va a descubrir, há um caminho aberto do trono de Deus até nós. hay un camino abierto desde el trono de Dios hasta E você nosotros. pode entrar, Y usted puede entrar, porque o sangue de Cristo Jesus abriu esse caminho. porque la sangre de Cristo Jesús abrió ese camino. Todo escrito de dívida que era contra você, ele cravou na cruz do Calvário. Todo el acta de decretos que era contra nosotros, Él la clavó en la cruz del Todos os Calvario. nossos pecados já foram perdoados. Y todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Y no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Não se Jesús. permita esmorecer. No se permita desmayar. Não permita que o inimigo utilize dos poderes do mundo para poder enfraquecer a sua alma, No permita que el enemigo use los poderes del mundo para debilitar su alma, para te desgastar. para desgastarte. Fortaleça no Senhor. Fortalece en el Señor. Olhe para o Senhor. Mira al Señor. Você conhece John Owen? Usted conoce a John Owen. John Owen foi um puritano. John Owen fue un puritano. Durante muitos anos eu li os seus livros. Durante muchos años leí sus libros. E eu tinha uma convicção que John Owen era um verdadeiro gigante espiritual. Yo tenía la convicción de que John Owen era un verdadero gigante espiritual. Um homem de uma espiritualidade profunda. Un hombre de una espiritualidad profunda. De fato era. Y de hecho lo era. Mas eu fui conhecer a história de John Owen. Pero fui a leer la historia de John E Owen. quando eu fui conhecendo, eu vi que ele era um homem esmagado. Y cuando fui a leer, me di cuenta que él era un hombre aplastado. Ele teve 11 filhos. Él tuvo 11 hijos. Sabe quantos filhos morreram? ¿Sabe cuántos hijos murieron? Todos. Todos. Ele enterrou seus 11 filhos, Él enterró a sus 11 hijos, inclusive a sua esposa. incluso a su esposa. Você pode imaginar? ¿Usted lo puede imaginar? Como que um homem desse pode produzir tanto para o Senhor? ¿Y cómo un hombre así pudo producir tanto para el Señor? Aquilo que o Senhor diz de si mesmo lá em João capítulo 12. Aquello que el Señor dijo de sí mismo en Juan capítulo 2. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ficará só. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Mas se ele morrer, produzirá muitos Pero si frutos. muere, produce mucho fruto. É o quebrantamento pelo trabalho da cruz. Es el quebrantamiento por la obra de la cruz. A cruz é o caminho para o trono. La cruz es el camino al trono. À medida que nós somos esmagados, A medida que somos aplastados, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. el poder se perfecciona en la debilidad. O Senhor vai nos esmagando El Señor nos va aplastando. pelo trabalho da cruz, Es la obra de la cruz para que nós não venhamos nos ensoberbecer na nossa carne. para que no nos ensoberbezcamos en nuestra carne. Se nós nos ensoberbecer na nossa carne, No nos ensorbecemos en nuestra carne. nunca vamos experimentar a vida cristã nos lugares Nunca celestiais. experimentaremos la vida cristiana en los lugares celestiales. O Senhor sabe muito bem das nossas fraquezas. El Señor conoce muy bien nuestras debilidades. Então Ele trabalha em nós pelo caminho da cruz. Y entonces Él trabaja en nosotros por el camino Ele de la vai cruz. operar o caminho da cruz na nossa vida. Él va a operar el camino de la cruz en nuestra vida. Olhe para essas duas mulheres. Mira estas dos O mujeres. Senhor diz no versículo 42: El Señor dice en el versículo 42, Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Você vai ver que essas duas mulheres amavam o Senhor. Usted puede ver que estas dos mujeres amaban al Señor. Elas queriam servir o Senhor. Ellas querían servir al Señor Tinham um profundo desejo de agradar o Senhor em seus y corações. tenían en su corazón un profundo deseo de agradar al Señor. Mas o Senhor vai mostrar uma forma errada e uma forma aprovada Pero el Señor va a mostrarnos una forma errada y una forma aprobada de servi-lo. de servirle. E é aqui que nós vamos ver algo muito especial. Y aquí vamos a ver algo muy especial, Porque o Senhor vai falar sobre serviço e devoção. porque el Señor nos va a hablar de servicio y devoción. Marta queria o serviço, Marta quería el servicio Maria a devoção. y María la E o devoción. Senhor vai mostrar que a devoção é o caminho para o serviço. Y esto nos va a mostrar que la devoción es el camino al servicio. Você lembra de Apocalipse capítulo 2? Usted recuerda Apocalipsis capítulo 2, Carta à igreja de Éfeso. la carta a la iglesia de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito importante no Novo Testamento. La iglesia de Éfeso es una iglesia muy importante en el Nuevo Testamento. Só para você ter uma ideia, existem 19 capítulos na Bíblia, no Novo Testamento, que são endereçados à história da igreja de Éfeso. Para que usted se haga una idea, existen 19 capítulos en la Biblia dirigidos a la historia de la iglesia de Éfeso. Esta é uma igreja muito especial. Es una iglesia muy especial. Quando você vai estudando a história de Paulo com essa igreja, é algo distinto. Cuando usted estudia la historia de Pablo con esta iglesia, encuentra algo
distinto. Não houve nenhuma igreja onde Paulo pôde se dedicar tanto como na igreja de Éfeso. No hubo otra iglesia a la cual Pablo se pudo dedicar tanto como la iglesia de Quando Éfeso. o evangelho entrou na cidade de Éfeso, sacudiu toda a cidade. Cuando el evangelio entró a la ciudad de Éfeso, sacudió toda la ciudad. Os estudiosos dizem que naquela época Éfeso era uma grande metrópole. Los estudiosos nos dicen que en aquel tiempo Éfeso era una gran metrópoli. E agora o evangelho entrou ali, encontrou um campo fértil. Y ahora el evangelio entró allí y encontró un campo fértil. Nós sabemos que Paulo ele gastou por volta de 3 anos ali. Nosotros sabemos que Pablo gastó más o menos 3 años allí. Éfeso se tornou o centro da obra Y Éfeso se tornó un centro de la por obra toda a Ásia. por toda Asia. E aqui nós vemos algo. Y aquí encontramos algo. Essa igreja amava o Senhor. Esa iglesia amaba al Señor. Quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 6, el versículo 24, o texto diz assim: el texto dice así: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus com um amor inalterável. la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús con amor inalterable. Essa palavra inalterável Esa palabra inalterable fala de algo incorruptível. habla de algo incorruptible. Tem um sentido de algo que tem uma força infinita. El sentido es de algo que tiene una fuerza É infinita. um termo muito forte. Es un término muy fuerte. Paulo diz que esta igreja amava o Senhor com um amor infinito. Y Pablo nos dice que esta iglesia amaba al Señor con un amor Um infinito, amor incorruptível. un amor incorruptible. Mas quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 2, Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, nós vemos que ali em Apocalipse o Senhor diz algo para esta igreja. ahí vemos que el Señor le dice algo a esta iglesia. Primeiro o Senhor mostra o seu serviço. Primero el Señor muestra su servicio. O Senhor diz, conheço o teu serviço, Yo conozco tu teu servicio, labor, tu trabajo, tua tu perseverança, que perseverancia, não suporta os homens maus, que no has soportado los malos os declaram mentirosos, y los has encontrado mentirosos. coloca em prova os que se dizem apóstolos Has que puesto não a são. prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mas aí ele vai dizer, tenho porém contra ti, Pero tengo algo, dice el Señor, que contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. que has dejado tu primer É este amor. amor do versículo 24 do capítulo 6. Este es el amor del versículo 24 del capítulo 6. Este amor. Este amor. Aí o Senhor diz para esta igreja, Y ahora el Señor le dice a esta iglesia: abandonaste o teu primeiro amor. has dejado tu primer O que amor. aconteceu com Éfeso? ¿Qué le pasó a Éfeso? O mesmo que estava acontecendo com Marta. Lo mismo que pasaba con Marta. Serviço sem devoção. Un servicio sin devoción. Irmãos, quantos de nós podemos estar assim? Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos estar así? Serviço, porém não tem devoção. Un servicio, sin embargo, sin devoción. Você está abrindo a possibilidade na sua mente de ataques malignos. Y entonces usted está abriendo la posibilidad de que su mente sea atacada o reciba ataques malignos. Você está permitindo que o Deus desse século venha esgotar você emocionalmente. Usted está permitiendo que el Dios de este siglo lo venga a agotar emocionalmente. Isso tem acontecido com muitos cristãos. Y esto le ha ocurrido a muchos cristianos. Hoje eu vejo em alguns lugares, especialmente no Brasil, Hoy veo que en muchos lugares, especialmente en Brasil, encontros de casais. encuentros Há matrimoniales. pouco tempo eu participava de um encontro desse. Hace poco tiempo estaba en un encuentro de esos. Numa comunidade, os irmãos me convidaram para participar de um encontro e eu tive que ir em consideração ao presbítero daquela localidade. En una iglesia los hermanos me invitaron a participar de un encuentro y por consideración a uno de los presbíteros tuve que ir. Pessoalmente, eu acredito que esse assunto ele é pastoral local. Yo en lo personal pienso que este es un asunto más pastoral Não y é local. trazer o Luiz Fontes lá do Brasil para falar para os casais aqui. Y no es que tienen que traer a Luis Fontes de allá de Brasil a hablarle a los matrimonios aquí. Quem tem falado dos matrimônios aqui é o Davi e os demais presbíteros, Los que tienen que hablarle a los matrimonios aquí son David y los otros ancianos, porque ele conhece esta comunidade. porque ellos conocen esta iglesia. O cajado do Senhor, a vara do Senhor tem confiado aos seus anciãos. Y la vara y el callado del Señor ha sido confiada a sus ancianos. Mas a pobreza espiritual é tão grande que um assunto tão sério virou entretenimento. Pero la pobreza espiritual es tan grande que un asunto tan serio se volvió un entretenimiento. Então traz um pregador de fora. Entonces traen un predicador de afuera. Então eu fiquei observando o pregador. Y yo estaba mirando al predicador. Aí ele fazia perguntas assim: quantos aí brigaram com a esposa? Y Quase entonces, todo mundo. y entonces él hacía preguntas así: ¿cuántos de ustedes pelearon con su esposa? Quantos maridos estão tristes com as esposas? ¿Y cuántos hermanos, maridos? Estão tristes com as esposas. ¿Cuántos maridos están tristes con sus esposas? Quantas esposas estão tristes com seus ¿Y cuántas maridos? esposas están tristes con su marido?
Irmãos, não é isso. Hermanos, no es eso. Sinceramente, não é isso. Eu não creio Sinceramente, nisso. no es eso, no creo en eso. Nós precisamos levar o povo de volta aos fundamentos da palavra. Necesitamos que el pueblo sea traído de regreso a los fundamentos de la palabra. Nós não estamos precisando de terapia. No estamos necesitando terapias, Nós precisamos de restauração profunda. necesitamos una restauración Não é profunda. uma restauração emocional. No es una restauración emocional, É uma restauração espiritual. es una restauración É espiritual. uma obra profunda que tem que acontecer na nossa Es vida. una obra profunda que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Assunto de casamento é assunto espiritual. Los asuntos de matrimonio son asuntos O espirituales. problema é porque os esposos ou as esposas não estão se amando, é porque, em primeiro lugar, estão perdendo a sua devoção. La razón por la cual los esposos y las esposas no se están amando es porque en primer lugar están perdiendo su devoción. Porque muitos esposos e esposas estão abandonando os seus lares. Porque muchos esposos y esposas están abandonando sus hogares. É porque abandonaram o Senhor. Es porque abandonaron al Señor. Essas pessoas não têm um problema conjugal, Esas personas no tienen un problema é um conyugal, problema espiritual. tienen un problema espiritual. Então eles querem resolver o problema conjugal no encontro de casais. Entonces quieren resolver sus problemas conyugales en un encuentro de matrimonios. Mas é uma questão de devoção. Pero es un asunto de devoción. É algo entre eu e Deus. Es algo entre Dios y yo. Porque eu não vou ser um marido perfeito para minha esposa. Porque yo no puedo ser un marido perfecto para mi E nem ela esposa. vai ser uma mulher perfeita Y para ella mim. no va a ser una mujer perfecta para mí. Porque o meu primeiro relacionamento não é com ela. Porque mi primera relación no es con ella. O meu primeiro relacionamento é com o Senhor. Mi primera relación es con el Señor. Aqui as coisas não vão se ajustar. Aquí las cosas no se van a ajustar. Elas vão ter que ser ajustadas aqui. Van a tener que ser ajustadas aquí. Se eu estou ajustado com o Senhor, Si yo estoy ajustado con el Señor, Ele vai me dar graça para mim viver o casamento. Él me va a dar gracia para vivir mi matrimonio. Ele vai renovar o meu amor pela minha Él va a esposa. renovar mi amor por mi esposa. Porque se eu depender das minhas emoções, Porque si yo dependo de mis emociones, eu vou fracassar. voy a fracasar. Mas se eu depender do Senhor, Pero si dependo del eu Señor, não vou fracassar. no voy a fracasar. Então você consegue entender? Entonces usted consigue entender. Não é um problema de terapia conjugal. No es un asunto de terapia conyugal, É terapia espiritual. es terapia espiritual. A situação é justamente essa. Y la situación es justamente Mas o esta. inimigo está prevalecendo Pero el enemigo está prevaleciendo por causa da ignorância do povo. por causa de la ignorancia del pueblo. Nós estamos perdendo a devoção. Estamos perdiendo la devoción Estamos aceitando com muita naturalidade as doenças emocionais. y estamos aceptando de manera muy natural las enfermedades Isso emocionales. tem destruído muitas comunidades Y eso cristãs, ha destruido muchas comunidades muitos cristianas, lares cristãos. muchos hogares cristianos. Muitos irmãos e irmãs estão aí escravizados por psicotrópicos. Tem essa palavra? Sí, muchos hermanos y hermanas que están esclavizados por medicamentos psicotrópicos. Não tem psicotrópico melhor do que você ter um caminho aberto para o trono. No existe un psicotrópico mejor que tener un camino Não tem um abierto hacia remédio el trono. melhor do que essa leitura da palavra de No hay un Deus. psicotrópico mejor que la lectura de la palabra de Dios. Quando você vê aqui no livro de Hebreus Cuando usted ve aquí el libro de Hebreos, que você tem um sumo sacerdote inigualável, que usted tiene un sumo sacerdote inigualable, que ele está diante de Deus por você. que está delante de Dios por usted. Você tem um caminho aberto do trono e você pode entrar. Usted tiene un camino abierto hacia el trono y puede entrar. Lembra quando estudamos ontem, no capítulo 10, o versículo 25 de Hebreus? ¿Recuerda cuando estudiamos ayer el capítulo 11, versículo 25 de Capítulo Hebreos? 10, versículo Capítulo 25. 10, versículo 25. Não deixemos de congregar. No dejemos de congregarnos. Você lembra a tradução dessa palavra? ¿Usted recuerda la traducción de esa palabra? Tem a ver com a nossa reunião com o Senhor nos lugares mais altos. Tiene que ver con nuestra reunión con el Señor en los lugares más altos. É aí que nós temos perdido. Es ahí que hemos perdido. Muitas vezes nós estamos cobrando os irmãos o congregar na reunião da igreja. ¿Cuántas veces estamos exigiendo a los hermanos congregarse en la reunión de la iglesia? Sabe por que os irmãos muitas vezes deixam de congregar, participar, cooperar nas reuniões? ¿Y sabe por qué los hermanos muchas veces dejan de congregarse y participar de las reuniones? É porque eles perderam o congregar espiritual. Es porque ellos perdieron el congregarse espiritual. O problema não é uma cadeira vazia. El problema no es una silla vacía. O problema é que eles não encontraram mais o caminho do trono. El problema es que ellos no encuentran más el camino hacia el O trono. problema é com a devoção. El problema de ellos es con la devoción. Não é com a presença no culto. No es con la presencia en el culto. É
é a falta de comunhão com Deus. es la falta de comunión con O Dios. problema não é físico, El problema no es o físico, problema é el espiritual. problema es espiritual. É isso que está acontecendo, irmãos. Y esto es lo que está ocurriendo, hermanos. Se nós entendemos a palavra do Senhor, Si nosotros entendemos la palabra del se Señor, nós nos arrependermos, si nos arrepentimos confessarmos o Senhor, y confesamos al Señor a nossa fraqueza na devoção, nuestra debilidad en la devoción, nós não vamos preocupar com cadeiras vazias. no nos vamos a preocupar con las sillas vacías. Nós vamos ver que, tendo 2 ou 3, Nosotros vamos a ver que si tenemos 2 o 3, o céu se abrirá. los cielos se abrirán. A igreja se tornará um lugar onde todos gostarão de estar. Y la iglesia se volverá un lugar a donde todos les guste estar. Eu não estou falando da igreja como um lugar físico. No estoy hablando de la iglesia como un lugar Eu físico. estou falando da igreja nós igreja. Estamos hablando de nosotros como la Esse é o iglesia. lugar de Deus na terra. Este es el lugar de Dios en la tierra. Imagine quão rico serão as nossas reuniões. Imagine cuán ricas serán nuestras reuniones, Quão espontânea será a adoração. cuán espontánea será la adoración, Quão profundo será a palavra. cuán profunda será la palabra. Mas hoje, Pero hoy estamos pregando a palavra. estamos predicando la palabra Muitos cristãos não sentem nada, y muchos cristianos no sienten nada porque suas mentes estão completamente enfermas. porque sus mentes están totalmente enfermas. Eles estão aqui no corpo, Están aquí en su cuerpo, mas as suas mentes estão vagando pelos problemas que eles carregam. pero sus mentes están vagando por los problemas que cargan. Não reconhece a presença de Jesus. No reconocen la presencia de Jesus Jesús. na casa de Marta. Jesús en la casa de Marta. Maria parou tudo. María paró todo Ela não se importou com a comida. y no le importó la comida Ela não quis outra coisa. y no quiso otra cosa. Ela quis o Senhor. Quiso al Señor. O Senhor para ela era maior do que sua casa. El Señor para ella era más importante que su O casa. Senhor para ela saciaria a sua fome. Y el Señor para ella saciaría su hambre. Ela estava diante daquele que era tudo para ela. Ella estaba delante de aquel que era todo para ella. Porém, Marta, Sin embargo, Marta, ela pensou em fazer algo para o Senhor. ella estaba pensando en Ela hacer algo para el diminuiu Señor. o Senhor ao seu serviço. Y ella disminuyó al Señor respecto a su servicio. Maria buscou estar aos seus pés. María buscó estar a sus pies. Irmãos, isso tem que falar alto no nosso coração. Hermanos, esto tiene que hablar fuerte en nuestro corazón. Estamos vivendo a última hora. Estamos viviendo la última hora. Então nós temos que discernir Entonces tenemos que discernir os dias que estamos vivendo. los días en que estamos viviendo. Carecemos de um grande movimento celestial em nossa vida cristã. Necesitamos un gran movimiento celestial en nuestra vida Que o Senhor cristiana. nos ajude, irmãos. Que el Señor nos ayude, Que o hermanos. Senhor continue falando a cada um de nós. Que el Señor continúe hablando a cada uno de Que nosotros. o Senhor vos abençoe com esta Y el palavra. Señor nos bendiga con esta palabra. Amém. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, tú nos has hablado por tu palabra en estos días y nos has llamado a una vida de verdadera devoción, de verdadera comunión, de verdadera intimidad contigo. Una y otra vez tu palabra nos dice que muchos de nuestros problemas surgen de nuestra falta de devoción, de nuestra falta de una vida de verdadera comunión, intimidad en los lugares celestiales contigo, Señor. Nos has mostrado que hay un camino abierto hacia el trono por la sangre de Jesucristo. Y que todos nosotros podemos ir hasta el trono, tenemos entrada, si entramos con fe, con osadía, con intrepidez. Nos estás llamando a ser intrépidos, osados, para vivir una vida en el plano más alto. Una vida en la presencia del trono, una vida en la presencia del Señor, porque nuestro gran sumo sacerdote garantiza que esa vida está dispuesta para todos nosotros. Señor, hay muchos hermanos que están debilitados en sus mentes, en sus emociones, que han sido atacados por Satanás y están allí, Señor, confundidos en sus mentes y en sus emociones. Que tu palabra traiga liberación, que tu espíritu por tu palabra traiga liberación a sus vidas, Señor. Que la luz brille en sus corazones, las tinieblas retrocedan. Y venga tu luz, Señor, a liberarlos y sean levantados de esa situación de estar aplastados, Señor. Levantados a los lugares más elevados, hacia los lugares celestiales, donde tenemos una vida de gloria, de triunfo, de victoria en unión con Cristo. Así sea, Padre. Que tu palabra encuentre un camino en nuestros corazones, en nuestras mentes, como una espada poderosa del Espíritu. Abra un camino en nuestro corazón y en nuestra mente y traiga a nuestra vida la realidad de tu Hijo Jesucristo glorioso. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús.